Olá, mentes pensantes do agro, passo por aqui para cumprimentá-los no momento pós-eleição. Confesso que eu fiquei bastante satisfeito e ao mesmo tempo curioso, para não dizer até um pouco assustado com algumas reviravoltas de última hora. Mas uma coisa que eu fiz questão de passar aqui para partilhar com vocês é a distância do clima que eu vi das eleições há 2 anos atrás, onde a gente estava com aquele extremo de polarização, para o que eu vi agora nesses últimos dias, né? Que apesar de algumas campanhas estarem um pouco mais inflamadas, eu vejo que a gente conseguiu sair dessa polarização exagerada e eu tenho muito medo dos extremos. Para mim todo extremo é burro, tanto para um lado quanto para o outro. Meu objetivo com essa mensagem agora é relembrar que independente do resultado dos pleitos, independente de quem se reelegeu ou se elegeu, da sua legenda, né, do seu partido, da sua ideologia, algumas coisas continuam postas, né? Dentre elas a nossa necessidade de encontrar caminhos para o nosso agro. Eu venho aqui alertando do grande grau de hostilidade ao qual a gente tem sido submetido, mas uma coisa me folga, né? Saber que nós temos aí uma discussão. Ontem eu conversava com uma pessoa muito próxima a mim, a gente discutia essa questão de macroestratégia. Ele deu uma entrevista num grande veículo de imprensa nacional, onde ele mencionava que tudo que garantiu o nosso sucesso nos últimos 30 anos no agronegócio brasileiro não são suficientes para nos levar ou garantir os nossos próximos anos, né? Então isso vai nos forçar a uma reflexão que nos outros áudios, nos outros vídeos que eu gravei, eu acabei não entrando nesse detalhe, mas é o seguinte: a única coisa, gente, que está 100% ao nosso alcance são as decisões internas que a gente pode tomar. Então agora mais do que nunca a gente deveria voltar o nosso olhar para as nossas estruturas internas, fazer um bom diagnóstico de como estão as nossas operações, as nossas empresas, as nossas propriedades, de como as nossas famílias estão organizadas, de como está o nosso processo de sucessão, como está o nosso processo de profissionalização das estruturas, porque esse ambiente hostil que eu estou falando, ele não vai se amenizar. Então, independente aqui do resultado das nossas eleições locais, e eu sempre digo que a eleição municipal é um bom termômetro, porque a gente não mora num país, a gente mora num apartamento, numa casa que fica numa rua de um bairro de uma cidade. Então as eleições municipais são muito boas para nos trazer essa temperatura e do que pode estar por vir aí nas eleições daqui a 2 anos para governador e presidente. Mas o fato é, a colocação que esse amigo fez ontem passa por 4 assuntos que a gente conversa bastante aqui: água, solo, biodiversidade e carbono. Então o que quer dizer, gente? Toda a nossa discussão de carbono, ela se intensifica agora graças ao que a gente fez no século XXI, nesses primeiros 24 anos, e os 100 anos do século XX. Traduzindo, gente, o estrago está feito. Nós colocamos um estilo de produção e um estilo de consumo que exige demais dos recursos naturais e que acaba deixando realmente um rastro perigoso. Nós temos que lembrar que tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, ele está em cima de 1 metro quadrado de alguma coisa ou de 1 hectare quadrado de algum espaço físico. E todo o processo de produção de alimento e de energia, ele passa por uma combinação dos nutrientes que estão na terra, da conjunção desses nutrientes com a água, relembrando que 70% do globo terrestre é água e 70% do nosso corpo é água, e o calor do sol, gente. Essa combinação aí desse tripé, os nutrientes da terra, a água e o calor do sol, é que são os responsáveis pela fotossíntese e, por consequência, a produção de alimentos, e que ao serem consumidos vão virar energia. E por que eu estou trazendo esse tema junto com o tema das eleições? A crise não vai mudar, gente, porque a crise climática ela está posta. Talvez a gente só tenha que ver qual é o próximo desdobramento dela. As pessoas que foram atacadas por essa calamidade no Rio Grande do Sul, gente, continuam existindo. Tá? As que não morreram continuam lá, passando as suas necessidades, tentando recompor suas vidas. Não é fácil você estar morar num bairro que desapareceu. Um
um bairro de 30, 40 anos que desapareceu simplesmente. Não é fácil você estar numa propriedade que 80% da sua estrutura, da sua infra foi destruída. Mas como as notícias mudam, né, gente? A gente nem lembra mais que teve essa questão no sul. O extremo norte nosso, a Amazônia, continua com um problema de crise hídrica seríssimo. Seríssimo, mas também a gente não precisa discutir isso agora, porque tem outras notícias mais importantes para resolver. Continuam pessoas com restrição alimentar, gente. Não é porque está fazendo algum tipo de dieta opcional, não. É porque está sofrendo algum tipo de mazela gerada por um desequilíbrio econômico, que gera um desequilíbrio social. E que, de novo, nós, empresários, produtores, empreendedores, temos condições de fazer algo. Agora há pouco eu conversava com alguns amigos na minha sala, e eu discutia de passivos ambientais que estão surgindo aí, ocultos, passivos ocultos, dos quais o passivo ambiental é um deles, o passivo regulatório é outro deles. Infelizmente foi vendido como solução para passar parte da crise, talvez usar estratégias legais como a recuperação judicial, e agora nós estamos vendo o oposto, que algumas recuperações que foram feitas foram mal feitas, mal postas. E isso está gerando todo um desdobramento no setor, como mencionei em outro material. Cada vez que alguma coisa de risco se intensifica, puxa o spread. Cada vez que o spread sobe, o custo daquela operação sobe. Tá? Então eu quero hoje aqui parabenizar todos aqueles brasileiros que votaram e votaram bem. Parabéns pelas escolhas de vocês, a começar pela escolha de exercer o voto. Coisa que a gente está perdendo o entendimento da força que isso tem. Quero parabenizar para aqueles que estavam nos seus pleitos aí, propondo, principalmente aqueles que têm propostas concretas, que têm propósito de vida e que nesse propósito de vida tem aí a questão de servir. Tomara que a gente esteja mudando esse ciclo. Eu quero também alertar para aqueles que não são tão bem intencionados para a força que a comunicação ganhou. Eu acho que agora essa última eleição, se a gente tinha visto na eleição presidencial de 2018 algo poderoso, uma mudança poderosa com isso, agora eu acho que a gente teve um exemplo muito mais claro do poder da comunicação. E também, infelizmente, de como ele pode ser usado negativamente. E por fim eu quero agradecer pessoas, eu vou evitar falar o nome para não polemizar, mas algumas pessoas que surgiram aí de uma insignificância política e de um patamar bem pequenininho, muito pouco tempo atrás, e que inclusive até soube se aproveitar aí de calamidades, ou seja, o poder da comunicação ajuda isso, mas quero parabenizar isso também, porque pessoas desse tipo nos mostraram o poder que qualquer cidadão, quando se sente chamado para algo, pode fazer quando ele se propõe a fazer. Então eu aqui parabenizo mesmo essas pessoas por essa quebra de paradigma e deixo como alerta final, que nós estejamos mais atentos àquilo que nos é cabido e que nos é passível de ser feito. E isso se relaciona com as tomadas de decisão internas, as tomadas de decisão em relação aos planejamentos das nossas empresas, ao nível de controle que a gente exerce sobre as nossas atividades e principalmente a ampliação de visão que eu falo tanto aqui ser tão indispensável e imprescindível para que a gente consiga superar esses problemas que vão continuar nos sendo colocados cotidianamente. Então, parabéns a todos, que a gente tenha agora dias prósperos e saudáveis discussões agora nos municípios onde nós vamos ter o segundo turno. E que essa nova leva política aí que está chegando seja de renovação positiva, propositiva e comprometida com a construção de um Brasil melhor. É isso que eu desejo, é isso que eu espero e é para isso que eu vou continuar trabalhando. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estúdio ASTV.